Parte final. O legado de Aenys, o construtor. 30 anos após a fundação do Império, o grande salão do Tronos de Ferro estava silencioso. A multidão enchia cada espaço, pressionando-se contra as paredes, subindo nas galerias, equilibrando-se onde podia. Nobres de todas as províncias, mercadores das cidades mais distantes, capitães de navios que cruzaram oceanos para testemunhar este momento. No centro de tudo, diante do Tronos de Ferro, um homem ajoelhava-se. Aenys Targaryen, primeiro filho do imperador Aegon, aguardava sua coroação. Aegon, o Grande, partira no inverno anterior. Dormiu em seus aposentos e simplesmente não acordou. Visenya a encontrou ao amanhecer, um sorriso nos lábios, as mãos cruzadas sobre o peito. Rhaenys, ao seu lado, chorou em silêncio por 3 dias. Os dragões sentiram. Balerion, o terror negro, rugiu por uma noite inteira, um som que ecoou por todo o Império. Vhagar respondeu. Meraxes também. E pela primeira vez em décadas, o povo de Nova Valíria lembrou-se de que dragões não eram apenas símbolos, eram criaturas de fogo e sangue, e sentiam a perda de seu senhor. Mas o Império não podia parar. A coroa precisava passar. O alto septão de Volantis, agora um homem muito velho, aproximou-se com o óleo sagrado. Aenys inclinou a cabeça, sentindo o líquido escorrer por sua testa, por seus cabelos prateados, por seu rosto gentil. Em nome dos deuses de Valíria, dos deuses de todas as terras sob o domínio dos dragões, eu te consagro. Aenys da casa Targaryen, primeiro de seu nome, imperador de Nova Valíria, senhor dos dragões, protetor das cidades livres, defensor da fé. A coroa, a mesma de seu pai, simples e elegante, com 3 dragões entrelaçados, foi colocada em sua cabeça. Aenys ergueu-se. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não de tristeza, embora sentisse falta do pai, mas de responsabilidade. O peso do mundo acabara de ser colocado sobre seus ombros. Ele virou-se para a multidão. Para sua mãe, Rhaenys, que sorria entre lágrimas. Para sua tia, Visenya, que mantinha o rosto firme mas os olhos úmidos. Para seu irmão, Maegor, que observava com orgulho e talvez um toque de inveja. Para sua esposa, Alyssa, grávida novamente, segurando a mão de sua primeira filha, Rhaena, com apenas 3 anos. Povo de Nova Valíria, Aenys começou, sua voz surpreendentemente forte para alguém tão gentil. Meu pai construiu este império com fogo e sangue. Eu o preservarei com sabedoria e justiça. Que os deuses me ajudem a ser digno deste legado. A multidão rugiu em aprovação. Lá fora, nos pátios do palácio, 4 dragões responderam. Balerion, o velho, ainda vivo apesar da idade avançada. Vhagar e Meraxes, igualmente idosos mas ainda imponentes. E um novo dragão, menor mas promissor, montado por um jovem de cabelos prateados que observava tudo das janelas superiores. O Império continuava. Os primeiros anos de Aenys foram de consolidação, não de expansão. Diferente do pai, que conquistara com fogo, Aenys conquistava com contratos. Sua primeira grande obra foi a Rota Comercial do Dragão, uma rede de estradas pavimentadas ligando todas as principais cidades do Império. De Lorath, no norte gelado, a Nova Guis, no sul escaldante. De Pedra do Dragão, no oeste, a Dregaus, no leste distante. Estradas largas, seguras, patrulhadas por soldados imperiais, com estações de descanso a cada dia de viagem. O comércio explodiu. Mercadores de Lys podiam agora vender seus perfumes em Meereen em semanas, não meses. Ferreiros de Qoor enviavam espadas para bravos com segurança. Os vinhos de Pentos chegavam frescos às mesas de Mantares. A economia do Império, já forte, tornou-se a mais vibrante do mundo conhecido. Mas Aenys não parou aí. Ele convocou Crispian Celtigar, ainda vivo apesar da idade avançada, e deu-lhe uma nova missão. Quero uma moeda única para todo o Império, Aenys anunciou. Não mais negociações com moedas diferentes, pesos diferentes, valores diferentes. Uma moeda. Um padrão. Um império. Crispian, que servira a Aegon por 40 anos, aceitou o desafio com entusiasmo juvenil. Nasceu assim o dragão de prata, a moeda imperial. De um lado, o perfil de Aegon, o Grande.
Do outro, 3 dragões entrelaçados. Prata pura, peso padronizado, aceita em todas as cidades do Império. E, para administrar esta nova riqueza, Aenys fundou o Banco Central de Porto Real. O Banco de Ferro de Bravos é poderoso, ele disse a seus conselheiros. Mas é bravos e serve a bravos. Precisamos de um banco que sirva a Nova Valíria. Que empreste a nossos mercadores, financie nossas obras, guarde nossos tesouros. O Banco Central tornou-se rapidamente a segunda instituição financeira mais poderosa do mundo conhecido, e muitos diziam que, em algumas décadas, superaria até o lendário Banco de Ferro. Mas Aenys sabia que economia não era tudo. A escravidão, abolida por Aegon, ainda persistia em algumas regiões remotas. Mercadores clandestinos ainda traficavam pessoas nas fronteiras do Império. Senhores locais ainda mantinham servos em condições próximas à escravidão. Aenys endureceu as leis. Abolição definitiva, desta vez com penas severas para quem desobedecesse. Não apenas multas, prisão perpétua para traficantes, confisco de bens para compradores, liberdade imediata para qualquer escravo que pisasse em território imperial. E, para garantir o cumprimento, patrulhas especiais foram criadas, formadas por imaculados, homens que conheciam, melhor que ninguém, o horror da escravidão. Quem nasce em Nova Valíria nasce livre, Aenys decretou. Quem vem para Nova Valíria torna-se livre. Esta é a lei. Esta será sempre a lei. Os mercados de escravos, que um dia floresceram em Astapor Meren, foram transformados em mercados comuns. Os antigos mestres, os que sobreviveram, aprenderam a negociar com seda e especiarias em vez de carne humana. A mudança não foi fácil, alguns resistiram, alguns morreram, mas no final, a lei prevaleceu. O exército também recebeu a atenção de Aenys. Não que precisasse de melhorias, os Imaculados eram os melhores soldados do mundo, e as legiões Giscari, agora leais ao Império, não ficavam muito atrás. Mas Aenys queria padronização, organização, eficiência. Ele criou a estrutura que duraria séculos. O exército imperial, dividido em legiões regionais, cada uma comandada por um general nomeado pela coroa. Os Imaculados tornaram-se a guarda de elite, destacada apenas para as missões mais importantes. As legiões Giscari foram incorporadas como tropas regulares. Recrutas de todas as províncias recebiam treinamento padronizado, equipamento padronizado, pagamento padronizado. E para comandar tudo isso, Aenys fez uma escolha que surpreendeu muitos. Maegor Targaryen, seu irmão, foi nomeado Senhor de Pedra do Dragão e Comandante Supremo das Forças do Leste. Pedra do Dragão é a fortaleza mais estratégica do Império, Aenys explicou ao irmão. Vigia Westeros, protege nossas rotas ocidentais, guarda a entrada do Mar Estreito. Não confio esta tarefa a ninguém além de ti. Maegor, que esperava ser preterido em favor de algum nobre cortesão, ajoelhou-se diante do irmão. Sempre te servirei, Aenys. Sempre protegerei tuas costas. Sempre serei teu escudo. Os dois irmãos abraçaram-se, algo raro entre eles, tão diferentes em temperamento. Rhaenys, observando de longe, chorou. Visenya, ao seu lado, manteve os olhos secos, mas seu coração aquecia-se. Os filhos estavam unidos. O Império estava seguro. A questão da sucessão, porém, pesava na mente de Aenys. Ele vira o que acontecia quando a sucessão não era clara. Guerras civis, rebeliões, impérios desmoronando. Não queria isso para seus filhos. Convocou os melhores juristas do Império, sábios de Volantis, magísteres de Coor, sacerdotes de Norvos, até mesmo um representante de Bravos, apesar da tensão ainda existente. Durante meses, eles debateram, discutiram, escreveram e reescreveram. O resultado foi o decreto de sucessão do dragão. As regras eram claras. O trono passaria sempre ao primogênito do imperador, homem ou mulher, pela primeira vez na história valeriana. Rhaena, a filha mais velha de Aenys, poderia um dia ser imperatriz se assim o destino determinasse. Se não houvesse primogênito, ao segundo filho, e assim sucessivamente. Se não houvesse filhos, ao irmão do imperador, Maegor e seus descendentes, após os filhos de Aenys. Se não houvesse irmãos, a linha feminina mais próxima.
Em caso de disputa, o Grande Conselho, formado por representantes de todas as províncias, decidiria. Mas apenas se a linha de sucessão fosse realmente ambígua. Aenis acrescentou ainda uma cláusula pessoal: meu irmão Maegor e seus descendentes sempre terão lugar no Conselho de Sucessão. Nunca serão esquecidos. Nunca serão preteridos. O sangue de Visenya corre em suas veias, e Visenya foi tão fundadora deste império quanto meu pai. Maegor, quando soube, não disse nada. Mas naquela noite, em seus aposentos em Pedra do Dragão, ele chorou, pela primeira vez desde a infância. Os filhos de Aenis cresciam rápidos. Rhaena, a primogênita, tinha agora 8 anos. Cabelos prateados como o pai, olhos violeta como a mãe, e uma determinação que lembrava Visenya. Passava horas no pátio de treinos, aprendendo a empunhar espadas, e outras horas na biblioteca, estudando com o pai. Era, diziam todos, a combinação perfeita dos dois irmãos. Aegon, o segundo filho, nomeado em homenagem ao avô, tinha 6 anos. Diferente da irmã, era calmo, observador, quase tímido. Preferia os livros às espadas, os animais às pessoas. Mas quando montava seu pônei, transformava-se, corajoso, destemido, rápido. Todos diziam que seria um grande cavaleiro de dragão, se algum dragão o aceitasse. Viserys, o terceiro, tinha 4 anos. Alegre, tagarela, impossível de ignorar. Corria pelos corredores do palácio fazendo perguntas sem fim, subindo em imóveis, aprontando todas as travessuras possíveis. Alyssa, sua mãe, vivia exausta. Rhaenys, sua avó, adorava cada minuto. Jaehaerys e Alysanne vieram juntos, gêmeos, como Aenys e Maegor haviam sido, embora não do mesmo ventre. Jaehaerys nascera primeiro, robusto e sério. Alysanne minutos depois, pequena e risonha. Completavam 1 ano agora, e já mostravam a conexão estranha que gêmeos às vezes têm. Quando um chorava, o outro chorava. Quando um ria, o outro ria. Vaela, a caçula, era um bebê de meses nos braços da mãe. Pequena, frágil, com cabelos tão claros que pareciam brancos. Aenys passava horas embalando-a, cantando canções antigas de Valíria, imaginando o futuro que a aguardava. 6 filhos. 6 herdeiros. O futuro do império estava garantido. Numa tarde de outono, Aenys convocou a família para um piquenique nos jardins do palácio. Rhaenys e Visenya, agora velhas mas ainda ativas, sentaram-se à sombra de uma árvore, observando as crianças brincarem. Alyssa, sempre atenta, corria atrás dos menores. Rhaena tentava ensinar a Aegon a empunhar uma espada de madeira. Viserys perseguia borboletas. Jaehaerys e Alysanne dormiam em seus berços portáteis. Vaela mamava nos braços de uma ama. Maegor viera de Pedra do Dragão para a ocasião, acompanhado de Roshane e seus próprios filhos, 2 meninos, fortes como o pai, que agora brincavam com os primos como se fossem irmãos. Aenys observava tudo com um sorriso nos lábios. Estás feliz, irmão? Maegor perguntou, sentando-se ao seu lado. Mais do que mereço. O pai diria que mereces tudo isso. Construíste sobre o legado dele. Não destruíste nada. Apenas melhoraste. Aenys olhou para o irmão. Maegor mudara com os anos, ainda era forte, ainda era guerreiro, mas havia uma suavidade nele agora. O amor de Roshane, a responsabilidade de Pedra do Dragão, a lealdade ao irmão, tudo isso o transformara. Preciso de ti, Aenys disse. Sempre precisei. O pai sabia disso. Por isso nos criou juntos. Maegor colocou a mão no ombro do irmão. Estarei sempre aqui. Para o que precisares. Os dois ficaram em silêncio, observando a família. Lá no céu, 4 dragões voavam, os velhos Balerion, Vhagar e Meraxes, e um novo, montado por um cavaleiro ainda não revelado. Voavam em círculos lentos, como se vigiassem, como se protegessem, como se abençoassem. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Aenys afastou-se da família por um momento. Caminhou até o grande salão, até o Tronos de Ferro. O monumento estava ainda maior agora, mais espadas, mais lâminas, mais história. As últimas adições tinham sido os Arrax Dothrakis, mas Aenys não acrescentara nada. Não precisava. O trono de seu pai era perfeito.
Ele sentou-se, cuidadosamente, como todos sentavam, e fechou os olhos. Pai, pensou. Espero que estejas orgulhoso. Uma brisa suave entrou pelas janelas abertas, acariciando seu rosto. Parecia uma resposta. Ele abriu os olhos. Lá fora, o sol poente pintava o céu de ouro e púrpura, as cores de sua casa. As cores de sua vida. As cores de seu império. Sua família esperava nos jardins. Suas crianças cresciam. Seu irmão vigiava o leste. Suas tias, velhas mas fortes, ainda caminhavam pelos corredores do palácio. Seu império prosperava como nenhum outro desde a antiga Valíria. Ele levantou-se e voltou para os jardins. Para a vida. Para o amor. Para o futuro. Epílogo final. 100 anos depois, a velha sentou-se à beira do lago, observando as crianças brincarem na água. Eram muitas agora, bisnetos, trinetos, uma infinidade de rostos com cabelos prateados e olhos violeta. Corriam, gritavam, riam, viviam. Ela sorriu. Chamava-se Rayana, em homenagem à primeira Rayana, aquela que aprenderá a empunhar espadas com Visenya e a estudar livros com Ennis. Era velha agora, tão velha quanto Visenya fora quando ela era criança, mas sua memória ainda era clara. Lembrava-se do avô Ennis, o construtor, sentado no trono de ferro com seus 6 filhos ao redor. Lembrava-se do tio-avô Maegor, o forte, montado em Vagar, voando para a Pedra do Dragão. Lembrava-se das histórias do trisavô Aegon, o Grande, que conquistara meio mundo com fogo e sangue. E lembrava-se das leis do dragão, ainda vigentes, ainda respeitadas, ainda à base de tudo. A escravidão era apenas uma memória distante. A moeda imperial circulava por todo o mundo conhecido. O Banco Central de Porto Real era tão poderoso quanto o Banco de Ferro, alguns diziam que mais. As estradas construídas por Aennis ainda ligavam as províncias, ainda transportavam mercadorias, ainda uniam o império. Nova Valíria durara 100 anos. Duraria mais 100. Duraria 1000. Uma criança aproximou-se, uma menina de cabelos prateados, olhos violeta, talvez 5 anos de idade. Parecia-se com ela quando pequena. Vovó, a menina disse. Conta a história outra vez. A história do começo. Rayana sorriu, puxando a neta para seu colo. Era uma vez, ela começou, 3 irmãos em uma ilha cinzenta. Aegon, Visenya e Rhaenys. Eles tinham 3 dragões, Balerion, Vagar e Meraxes. E um sonho, a menina ouvia, encantada, como se ouvisse pela primeira vez. Lá no céu, dragões voavam, não os antigos, mas seus descendentes. Menores, talvez, mas ainda dragões. Ainda fogo. Ainda sangue. Ainda Targaryen. O império continuava. Fim.